Olá pessoal, Marcelene do canal Viver Mais Feliz. Hoje eu vim trazer para vocês aqui mais uma novidade. Eu ganhei de presente dos meus filhos um livro, Como Chegar ao Sim. Esse livro é importantíssimo. Os autores são Roger Fisher e William Ury. Excelente! E esse livro, ele mostra que o tempo todo a gente negocia, o tempo todo a gente está metido em conflitos, na família, no trabalho, com os amigos, para comprar um guarda-roupa, para comprar um carro, a gente está o tempo todo negociando e todo o tempo nós estamos procurando pelo sim, o sim para a gente. Mas será que isso é tão importante? Sem dúvida nenhuma. Lembrando dessa coisa do sim, o universo sempre diz sim pra gente, de acordo com Horácio Frazão. Eu acompanho os vídeos dele. Então, a gente quer ouvir o sim, óbvio, né? Mas algumas vezes não interessa. Por quê? O que você considera bem-estar para você tem que ser também o bem-estar do outro, porque nós estamos interligados. Então, esse livro mostra estratégias de como você negociar, porque o tempo todo a gente está nessa busca do sim e de como resolver o problema da maneira mais adequada para a gente. Só que não é por aí, tá? Bom, eu sou penalista, formada em programação neurolinguística, então tudo que eu estudo eu levo para o lado da PNL. E eu me lembrei que uma das coisas que eles falam nos livros é você se afastar do problema, tá? Se afastar do problema. Você vê você de um lado aqui, você vê você do lado da outra pessoa que você está com o problema e coloca o problema em terceira posição. E você sai e observa de fora o que está acontecendo ali. É muito importante exercer como observador, porque você não é nem você nem é o outro. Você vê o problema da melhor maneira possível. E dessa maneira, muitos conflitos são vistos numa outra realidade, porque não podemos ser egoístas, a gente tem que ver o lado de todos, sem dúvida nenhuma, buscando sempre eliminar ou minorar os conflitos da nossa vida e da vida dos outros, porque se forma um conflito, forma um problema. Os problemas, eles vão para o nosso cérebro e atingem a gente com estresse, com ansiedade. Então, evitar problemas é dever de todos, tá, gente? Então, agora, com esse livro, eles dão um novo jeito de negociar para resolver o problema. Bom, resultando no melhor benefício para todos, em conjunto, e para a coisa em si. Então, principalmente, você tem que reconhecer que, às vezes, o problema não é bem o problema, você tem um problema emocional. Todos somos seres emocionais. Às vezes a gente quer ganhar, não pela coisa em si, mas sim pelo ego, de você querer ganhar. Ou seja, o emocional está sempre dentro da gente. Então, a primeira coisa a investigar é se o problema é só emocional, que às vezes até um pedido de perdão resolve, ou se o problema é realmente um problema. Primeira coisa a se ver. Porque os egos, quando você está com alguém, os egos estufam, né? Então, primeira coisa, observar se o problema é emocional. Se for emocional, provavelmente, talvez seja mais fácil resolver sem grandes conflitos. Outra coisa, dicas importantes. Procure entender o outro e ouvir o oponente. Praticar a famosa escuta ativa. Realmente parar e escutar o outro. Isso é muito importante, você se colocar no lugar do outro, ouvir atentamente, porque às vezes dentro daquilo que ele está falando existe um fato novo que você desconhecia. Lembra, na comunicação tem as distorções, tem as generalizações e tem aqueles ruídos. Então, ouvir atentamente, deixar de culpar alguém. No conflito não existe culpado, a gente está no conflito e pronto, culpar alguém é perda de tempo. Na verdade, todos somos culpados de estar naquele conflito. E discutir. Infelizmente, a gente até, um bate-boca de vez em quando é bom, mas discutir é a maior perda de tempo. O que a gente tem que focar?
na solução do problema, procurar estratégias para solucionar o problema, que pode ser até uma guerra. Temos que resolver o problema, retirar as pessoas e ir direto no problema e que seja bom para todo mundo. Não pode ser bom só para uma parte. Uma ganhou tudo e outra não ganhou nada. Não, tem que haver o equilíbrio. Então, negociando divergências. Senta do lado da pessoa, do lado, né, de frente, você invade a privacidade do outro. Defina os objetivos positivos em comum daquela situação, daquela divergência. Os objetivos em comum. Crie uma estrutura de acordo. Sempre tem um jeitinho de criar uma estrutura de acordo. Pense em apreciar e não simplesmente ser contra o outro. Uma coisa muito interessante a observar, principalmente no atual momento político brasileiro, para nós, para mim, para ninguém importa se ganha A ou B. O que interessa para nós brasileiros? Que ganhe aquela pessoa que vai dar o melhor para o país, que vai nos dar bons transportes, boa cultura, vai dar infraestrutura para o país, que é o que a gente precisa. Então, A ou B para nós é indiferente. Todo mundo quer a mesma coisa, ser feliz, ter alimentos, o filho numa boa escola, ter atenção social do governo, diminuir como diz a própria Constituição, diminuir as divergências sociais. Isso é o que a gente quer, é o bem comum. Na verdade, a gente não escolhe candidato, a gente escolhe o que ele quer. E o que a gente quer é a mesma coisa. Enfim, todos querem as mesmas coisas, sem exceção, tá? Uma coisa muito importante, quando você vai negociar, ter sempre um plano B. Uma retomada de controle. Porque se aquilo der realmente errado, você tem que saber o que você vai fazer. Por exemplo, existe uma divergência no trabalho, você pode chegar a perder seu emprego. Então, antes de você entrar na negociação, você tem que saber se você já tem outro emprego, se você tem condições financeiras para ficar um tempo sem trabalho, e tudo que poderia acontecer, as opções positivas para você. Porque você não pode ir em cima e porventura perder tudo e ficar sem nada. Então, planos B, tanto para você quanto o oponente. Ou seja, você é uma balança, você está aqui no meio, né? O melhor caminho não é o caminho de entrada nem o caminho de saída. O melhor caminho é o caminho do meio. Procurar um equilíbrio nas divergências, tá? Sem dúvida nenhuma. E uma rota de escape. Rota de escape se for necessário, né? Então, gente, apelar para a reformulação do conflito. A gente fala também na PNL, no famoso backtracking, que a gente é exatamente o seguinte: você tem que procurar saber do outro se você está entendendo o que o outro está falando. Por exemplo, você diz assim, baseado no que você falou essa frase. O que você queria dizer com essa frase? Outra coisa, eu entendi corretamente o que você disse quando você disse assim? Será que eu entendi corretamente? Fala para mim o que você falou novamente, que é o famoso backtrack. Tendo que você se sinta desse modo e você tenha uma certa razão. Mas o que você quer dizer com esse sentimento? Porque eu provoquei em você alguma mágoa, mas o que eu poderia fazer para atenuar isso, já que o que é feito não tem mais jeito? O que eu poderia fazer para atenuar? Ou seja, se você tiver boa vontade e um pouco de amor no coração, você resolve. O mais importante para resolver atritos e conflitos é buscar soluções sinceras, levando em consideração as divergências entre os dois lados e a vontade boa de resolver o problema e não ganhar ou perder, e sim resolver, esquecer o problema e focar na solução, tá? Gente, sempre foco na solução do problema. Não adianta ficar remoendo o problema, porque não vai dar em nada. Então, existe até uma frase, né, do Tambir: ninguém faz cadeado sem uma chave. Do mesmo modo, Deus não dá um problema sem solução. Existe sempre uma solução para o problema. E outra coisa, você pode ver cada problema como uma oportunidade de encontrar uma nova solução. Então, gente,
Vamos direto fazer o melhor que a gente puder para viver uma vida melhor, mais feliz, mais ética e que a gente possa ver todos os lados, não só o lado da gente, tá? Um beijo bem grande, eu espero ter contribuído com alguma coisa com esse vídeo. Valeu!